Caminhoneiro revela segredo chocante sobre a ex-esposa que o deixou enquanto vivia no caminhão. Carlos sempre viveu nas estradas. A vida de caminhoneiro é solitária. Ele passou anos transportando cargas pesadas, a companhia apenas da sua música e do ronco do motor. Mas um dia tudo mudou. Enquanto organizava algumas caixas antigas na cabine, encontrou uma carta amarelada. O coração disparou quando viu o nome dela. Ana, a mulher que o deixou sem um adeus, sumindo como fumaça no ar. A letra era dela, fluida e carregada de saudade. Ela falava sobre como estava viva e recomeçando em uma cidade próxima. Agora casada com um empresário rico. O sangue de Carlos gelou. Ana não apenas o abandonou, mas construiu uma nova vida longe dele. A raiva e a dor o consumiram. Como ela pôde? Pensou, o nó na garganta apertando. Cada palavra lida. Ele decidiu que precisava vê-la. Chegou à antiga casa, seu coração batendo como um tambor nas táticas de um soldado em guerra. Mas quando se aproximou, notou algo estranho. Um grupo de pessoas sussurrava, olhares furtivos de preocupação. O que estava acontecendo ali? Ele se aproximou, sentindo o cheiro de café e cigarro misturado ao desconto abrupto do passado. Num canto, viu Ana. Ela estava diferente, mas era inegável quem era. A beleza que um dia o encantou estava ali, mas seus olhos estavam escuros, como se carregassem segredos que ela não queria que ninguém soubesse. Carlos ouviu um fragmento de conversa sobre transações, dinheiro rápido e cuidado com a polícia. O coração dele disparou de novo. O que Ana estava fazendo? O brilho em seus olhos agora parecia um alerta. Porque ele nunca percebeu isso. Antes, ele percebeu que não só sua dor era real, mas que a verdade dela o envolvia em uma teia de mentira e traição. O tempo estava correndo. Ele sabia que deveria fazer alguma coisa. Os dilemas o atormentavam. Deveria expor as fraudes que Ana estava supostamente comandando? Isso a destruiria, mas também poderia salvar muitos. Mas e se tudo o que ele achou ser verdade não passasse de hipocrisia? E se ao ir atrás dela, ele trouxesse à tona coisas que estavam escondidas e que poderiam devastar não apenas a vida dela, mas também a de muitos inocentes? Justamente quando estava prestes a sair, um rosto familiar surgiu. Era João, seu antigo amigo de infância, agora um detetive. Carlos, você não deveria estar aqui, disse João, preocupado. Esse lugar não é seguro. O dilema ficou ainda mais profundo. Agora, Carlos não estava apenas enfrentando o passado, mas também questionando a própria lealdade diante da amizade. Ele precisava decidir rapidamente, pois a sombra do passado era mais ameaçadora do que nunca, e ele estava no olho do furacão. O que ele faria a seguir? O destino de tantas vidas, inclusive a sua, estava prestes a mudar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Carlos ouviu a advertência de João, uma onda de adrenalina correu por suas veias. O desespero de ver Ana de novo misturava-se com o horror da situação. João, o que você sabe sobre isso? Ele perguntou, a voz tremendo, mas firme. O olhar do amigo estava grave. São coisas perigosas, Carlos, disse João, olhando ao redor, como se as paredes tivessem ouvidos. Ana se meteu em algo muito mais profundo do que você imagina. Não é só dinheiro rápido, é tráfico de pessoas. As palavras o cortaram como uma faca.
Tráfico. Como Ana poderia estar envolvida nisso? A dor se transformou em um turbilhão de emoções contraditórias. Ele queria acreditar que era um engano, que a mulher que ele amou jamais faria algo tão horrível. Ela não é assim. Carlos se viu gritando, atraindo olhares. Mas o olhar de João era sério, cheio de preocupação. Você não conhece a pessoa que se tornou. Enquanto tentava compreender, um grito estourou do lado de fora. A multidão se agitou. Um murmúrio cresceu, e Carlos virou-se para ver o que estava acontecendo. No meio da confusão, alguém saiu correndo, mas não era um estranho. Era Ana. O cabelo desgrenhado e o rosto pálido mostravam que ela estava em pânico. O coração de Carlos despencou. Algo estava muito errado. Ana olhou por cima do ombro, os olhos arregalados. Ela teve um momento de contato visual com Carlos, e naquele instante, todo o mundo ao redor parecia desaparecer. Mas logo, ela perseguindo. Sem pensar, Carlos seguiu-a, com João logo atrás. Não, Carlos, gritou João. Mas sua voz parecia se perder na correria. A adrenalina pulsava dentro dele. Cada passo mais pesado, o peito apertado. Ele precisava entender e de algum jeito proteger Ana. Ao virar a esquina, viu Ana parar bruscamente. Os olhos dela estavam fixos em um carro que estacionara de forma abrupta. As portas se abriram de uma vez, e homens em trajes escuros saltaram para fora. Com expressões de raiva e determinação, Carlos sentiu como se o mundo estivesse girando ao seu redor. O pânico tomou conta. Ele não sabia se deveria correr para ajudar ou se debater em busca de uma saída. Mas o que aconteceu a seguir chocou a todos. Um dos homens, de cabelos curtos e olhar frio, puxou algo do bolso. Um revólver. Carlos sentiu um nó na garganta e congelou. E Ana? Ela não hesitou. Em um gesto que ele nunca esperaria dela, ela levantou ambos os braços como se estivesse se entregando. Parem! Eu não fiz nada! Gritou, a voz quivocante. E então, um clarão. O tiro disparou. Carlos não soube o que fazer. O tempo congelou. Ele viu Ana cambalear. O corpo dela despencou no chão. As vozes da multidão tornaram-se um eco distante. Uma mistura de horror e desespero o invadiu. Ele se agachou, tentando chegar até ela, mas tudo ao seu redor estava se desmoronando. João gritou atrás dela, sussurrou, e em seguida, a luz em seus olhos começou a se apagar. O caos se instaurava. Policiais chegaram e a sirene cortava o ar. Mas a única coisa que importava para Carlos naquele momento era a mulher que estava ali, caída, com o futuro deles se desvanecendo. E ao olhar para o céu, ele percebeu que todas as verdades que conhecia estavam sobre um alicerce de mentiras. O que teria acontecido se ele soubesse a verdade antes? A sombra do passado estava mais ameaçadora do que nunca, e ele estava prestes a descobrir que, às vezes, o que parece ser o fim é apenas o começo de algo muito mais perigoso. O que aconteceria agora? A vida dele nunca mais seria a mesma. Carlos sentiu as mãos trêmulas enquanto se ajoelhava ao lado de Ana. O mundo ao redor dele havia se reduzido a um borrão de sirenes, gritos e o cheiro de pólvora. O olhar dela, uma mistura de dor e desesperança, fez seu coração disparar. Não, 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 ele murmurou, pressentindo que a vida dela escorregava de suas mãos como areia. João estava a poucos passos, tentando controlar a multidão que se aglomerava, mas Carlos não via ninguém mais. O único som que ouvia era o seu próprio coração acelerado e o gasping de Ana, cada vez mais fraco. Ele segurou a mão dela, o calor dela começando a se esvair. Ana, por favor, fique comigo. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma figura emergiu da multidão, uma jovem de cabelos curtos e olhar determinado. Com um movimento rápido, ela se aproximou de Carlos e Ana. Carlos,
Temos que sair daqui, ela gritou, puxando-o pela camisa. Mas Carlos estava paralisado. O rosto de Ana era tudo o que ele conseguia pensar. Ela precisa de um médico, Carlos gritou, e a jovem olhou angustiada. Não temos tempo, eles estão vindo. Ela olhou para o carro, onde os homens em trajes escuros já se aglomeravam. Um deles havia retirado um celular, os gestos dele rápidos e cheios de urgência. Uma onda de pânico tomou conta da cena. Quem é você? Perguntou Carlos, sem entender como aquela mulher sabia seu nome. Ela hesitou, e por um instante, seu olhar pareceu revelar algo mais profundo, algo que Carlos não conseguia entender. Eu sou amiga da Ana. Meu nome é Raquel. Quando ela usou o nome de Ana, a expressão de Carlos mudou. O que você quer dizer com amiga? O que está acontecendo aqui? Raquel segurou firme a mão de Carlos. E, ao mesmo tempo, olhou para Ana como se pedisse desculpas. Ela não podia contar a você. Havia muito em jogo. Sinto muito, Carlos, mas você está em perigo também. Justamente quando Carlos estava prestes a perguntar mais, um estrondo cortou a atmosfera tensa. O carro dos homens começou a se mover em direção a eles, os motores rugindo. Não! Carlos gritou, tentando puxar Ana para longe, mas o corpo dela não respondia. Ela estava pálida, seus olhos já perdendo o brilho. Carlos, escute. Isso vai ficar muito pior se ficarmos aqui. Precisamos ir agora. Raquel urgiu, desatando um nó na garganta de Carlos. Ele não sabia como agir. Proteger Ana ou escapar. Mas e se? E se ela precisar de ajuda? Carlos olhou para Ana. Cada segundo que passava era um corte profundo no coração dele. Ela precisa, mas não podemos fazer nada aqui. Pressione. Ela está viva. Se você não for agora, vai perder mais do que isso. Eles não vão deixar você sair aqui. De repente, um dos homens no carro levantou a arma e Carlos sentiu o pânico crescer. Raquel empurrou Carlos para o lado e gritou, vá, agora. Carlos hesitou, mas a imagem de Ana, caindo no chão, o fez agir. Ele olhou uma última vez para ela, os olhos fechando lentamente, como uma porta, batendo. Com um grito de desespero, ele correu. Raquel o puxou em direção a uma saída lateral. O som de um tiro ecoou atrás deles, e Carlos sentiu a adrenalina correr mais veloz que o tempo. Enquanto corriam, a mente dele girava como uma montanha russa, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. O que você sabe sobre Ana? O que ela está realmente fazendo? Ele exigiu, a confusão tomando conta dele. Raquel respirou fundo, o olhar dela cheio de complicações. Se eu te contar, você pode querer voltar e pode não conseguir. A culpa é mais complexa do que você imagina. Complexa como? Carlos exigiu, parando abruptamente. Ana está envolvida em tráfico, Raquel. Isso mesmo. Como isso pode ser complicado? Raquel hesitou, e Carlos sentiu que algo estava prestes a romper, porque nem todas as vítimas são inocentes. Ana não é quem você pensa que ela é. As palavras dela cortaram como uma lâmina. Carlos olhou para ela sem entender. A confusão tomou conta dele, enquanto o peso da realidade começava a se instalar. O que você quer dizer? Você não sabe, precisa saber, mas não temos tempo. Não agora. O desespero no olhar dela o fez tremer. Carlos começou a perceber que a corrida para escapar poderia revelá-lo a uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar. E enquanto corriam, com os ecos de sirenes distantes e o passado se fechando sobre eles, a revelação mais sombria estava prestes a ser descoberta. Carlos, temos que ir. E o que descobrimos pode mudar tudo. O caos estava longe de acabar, e a vida de todos estava profundamente interligada mais do que nunca. O que mais ele teria a perder? Carlos e Raquel corriam, o coração de Carlos batendo como um tambor alucinado. Ele olhou para Raquel. Os olhos dela estavam cheios de medo e urgência. Sabia era que precisava escapar.
Carlos, esse não é o momento! Raquel gritou, puxando-o para uma rua mais estreita. O eco da sirene estava se aproximando, e o rugido dos homens perigosos estava atrás deles. A adrenalina o fazia correr mais rápido, mas sua mente estava uma tempestade de confusão. O que ele ia fazer agora? Estava prestes a entrar em outro beco quando um estrondo ecoou. Um carro veio em alta velocidade e tudo aconteceu tão rápido. Raquel empurrou Carlos para o lado e, em seguida, algo explodiu ao redor deles. O veículo deslizou, batendo em um poste, que caiu em sua direção. Cuidado! Raquel gritou, enquanto se jogava para longe. Carlos também. O impacto foi ensurdecedor. Tudo ficou escuro por um momento, e o mundo girou em sua cabeça. Ele via fumaça, pedregulhos e o grito de Raquel, quebrando o silêncio. Quando a visão começou a se aclarar, Carlos se arrastou para o lado, sujo e atordoado. E foi nesse momento que notou. Raquel estava em pé, mas não sozinha. Do outro lado, os homens em trajes escuros estavam cercando a entrada do beco. Um deles segurava um rádio, os olhos focados. Não podemos deixá-los escapar, um deles disse, e a voz soou como a batida de um tambor no ventre de Carlos. Ele estava preso entre sua escolha de proteger Raquel ou continuar em busca de Ana. A raiva e o desespero pulsam nele, mas algo estava estranho. Raquel olhou para Carlos, a expressão dela mudava. Carlos, eu realmente sinto muito por tudo isso. Você precisa entender, eu não sou como você pensa. O que ela disse lhe fez estremecer. Seus olhos brilhavam com uma combinação de determinação e medo, como se estivesse prestes a revelar um segredo mais sombrio do que tudo o que ele já ouvira. Do que você está falando? Carlos perguntou, a voz tremendo. Ele começou a juntar os pedaços e, de repente, tudo tomou uma forma diferente na mente dele. O olhar dela, as palavras que não disse, a insistência em sair tão rápido. O palpite de traição o invadiu. Você está trabalhando com eles? Não, Carlos, não é isso, ela protestou. Mas a maneira como ela falava apenas aumentava sua desconfiança. Eu sou parte de algo maior. Como maior? Ele perguntou, a voz saindo mais áspera. Eu sou infiltrada. Fui enviada para descobrir as operações deles. Ana, ela está no meio disso. Você não sabe quem realmente é. Ela está aqui para me ajudar, Carlos. Só que não. Odd. É muito complicado. As palavras dela cortaram como uma faca. O que ela estava dizendo? Ana, a mulher que ele amou, que parecia tão distante e agora tão envolvida em um jogo que ele não conseguia entender. Carlos olhou para frente, a imagem de Ana gravada em seu cérebro. Você está mentindo, gritou. Ela nunca faria algo assim. Eu a conheço. Eu também pensei que conhecia. Raquel respondeu, um brilho de desespero nos olhos. Mas é uma armadilha. E agora, podemos ser as próximas vítimas? Justamente naquele instante, os homens começaram a avançar. Carlos olhou para Raquel, as emoções conflitando dentro dele. Tudo o que pensou que soubesse estava de cabeça para baixo. Ele tinha que escolher. Se ficasse, poderia perder Ana. E agora, Raquel também. Mas se saísse, seria para onde? Pensamentos borrados, gritos se misturando ao seu. Sangue. Ele sentiu a pressão subindo, o conhecido peso do passado agora incrustado no presente. O eco de um tiro disparado cortou o silêncio, e então tudo se despedaçou. Carlos se virou para ver Ana, aparecendo do nada, como um fantasma. Os olhos dela estavam fixos, mas havia uma mistura de terror e algo que ele não conseguia identificar. Foram segundos, mas pareciam eternidades. Carlos, eu não sabia. Ela começou, mas a explosão do caos a interrompeu. E antes que Carlos pudesse reagir, ela se virou, correndo em direção aos homens, seu corpo se movendo com uma urgência descontrolada. Raquel gritou,
mas a cena estava muito além de suas vozes. "Hold her!" gritou um dos homens. Mas a ação rápida de Ana foi surpreendente. Ela puxou algo de seu bolso, um celular ou uma arma. O coração de Carlos parou. "Carlos, vem!" Raquel gritou, mas Carlos não conseguia pensar. O que ele deveria fazer agora? O passado, o presente e o futuro colidindo em uma única decisão. No fundo, a única certeza que Carlos tinha era que tudo o que acreditava sobre Ana, sobre Raquel e até mesmo sobre si mesmo estava prestes a se desvanecer. E a última imagem que viu, antes de a cena se desdobrar, era de Ana. Uma imagem repleta de revelações inomináveis. O que significava tudo isso? E quem era realmente a mulher que ele amava? A resposta estava prestes a mudar tudo, mas ele ainda não tinha ideia do quão devastadora seria. Carlos estava paralisado, o coração batendo descontroladamente, enquanto observava Ana, tão próxima e tão distante ao mesmo tempo. As palavras de Raquel ecoavam em sua mente. "Seu amor, não, é quem você pensa que é." Ele queria gritar, mas a confusão fez sua voz sumir. Antes que pudesse se mover ou pensar em algo, Ana estava correndo em direção aos homens de terno escuro. E ele ficou lá, imóvel, sem saber se deveria ajudá-la ou proteger Raquel. Raquel puxou-o novamente, determinado a escapar, mas Carlos não conseguia desviar o olhar. O movimento rápido de Ana era quase hipnótico. As emoções estavam à flor da pele. Amor, raiva, incredulidade. Algo se desenrolou diante dele. A imagem de Ana correndo em direção aos homens não era apenas um ato desesperado. Era também um ato de coragem. "Para, Ana!" Carlos gritou, mas suas palavras se perderam na agitação do caos. Ana levantou a mão enquanto corria. Ela parecia estar se entregando. "Eu não sou uma criminosa", aduziu, já há poucos passos dos homens. Um deles sorriu, mas não era um sorriso amável, era um sorriso de triunfo. Carlos sentiu o estômago revirar. De repente, no meio de toda aquela confusão, Ana parou e puxou algo da cintura. Um revólver. O tempo parecia ter parado. Carlos teve um choque. Ela estava armada? Como isso era possível? As palavras de Raquel voltaram à sua mente em um turbilhão. "Você não sabe quem realmente é." A tensão cresceu no ar. O homem à frente de Ana rangeu os dentes, agora, em posição de ataque. "Entre na frente!" Ele berrou, e Carlos sentiu uma onda de adrenalina. "Não, Ana, não faça isso!" Carlos gritou, mas era tarde demais. O momento já havia se desenrolado como um filme. Ana olhou diretamente nos olhos de Carlos, e por um breve instante ele viu em seu olhar não apenas desespero, mas uma determinação poderosa. Ela não estava apenas se entregando, estava desafiando. Em uma fração de segundo, a luz do sol refletiu na arma. Tudo parecia brilhar em uma aura surreal. E depois explodiu. O tiro ecoou pela rua. Um som cortante que fez qualquer um congelar. Carlos mal conseguiu acreditar que aquilo estava acontecendo. O homem do terno escuro se aproximou e o pânico tomou conta. Mas então, em um movimento ainda mais inesperado, tudo ficou um pouco confuso. Os homens começaram a gritar, mas não era por medo. Era uma reação imediata a uma figura que apareceu do nada. Um grupo de homens armados, semelhantes aos que cercavam Ana, mas que pareciam muito mais organizados e prontos para a batalha. Era como se um exército estivesse surgindo do chão. Eles estavam ali, com um propósito claro. "Vamos, temos que sair agora." Um dos homens gritou para os outros, o que dava a entender que estavam em uma missão. A confusão se transformou em um redemoinho de movimento. O caos estava agora em seu clímax. Ana, rapidamente, alterou o rumo ao perceber que a situação estava mudando. Em um momento de pura instintividade, ela deixou a arma cair e se virou para Carlos.
Carlos, eu não sabia, eu juro. Mas diante de todos, tudo o que ele conseguiu fazer foi olhar para ela. E então, sem que pudesse compreender como, alguém disparou de novo. Era um tiro claro, direto. Carlos sentiu o peito apertar. Seus olhos se arregalaram. Subitamente, ele viu um dos homens caindo, atingido. E foi nesse momento que tudo mudou. A pessoa que havia caído não era um dos amigos na disputa. Era João. O amigo de infância dele, o detetive que também não deveria estar ali. João! Carlos gritou. E em um instante, a realidade virou seu mundo de ponta cabeça. Ele não só perdeu a confiança na mulher amada, mas agora também tinha que enfrentar a possibilidade de ter colocado seu amigo em perigo. Carlos, fuja! João gritou, enquanto tentava já se levantar, mas estava claro que ele estava ferido. Um pânico descontrolado tomou conta de Carlos. Aloy, até aquele momento, parecia clara. Agora tudo estava cercado de dúvidas e traições. Ana, o que você fez? Ele sussurrou, novamente direcionando seu olhar a ela. O que realmente acontecia? Quem eram os homens? Qual foi o papel de João ali? E o que tudo aquilo significava para ele? Carlos estava paralisado por dentro, seu coração lutando contra a maré de confusão. Ele tinha que decidir rapidamente. Se visse a verdade, poderia perder tudo, ou salvar a única pessoa que ainda restava em um mar de mentiras. E exatamente quando tudo parecia cair, como uma ponte prestes a desmoronar, uma nova sombra apareceu na esquina. A cena ainda estava em movimento, e o que Carlos se preparava para descobrir mudaria não só seu destino, mas também o de todos que estavam ao seu redor. A luz do dia já não iluminava mais o caminho que eles haviam traçado. Carlos estava paralisado, o coração batendo descontroladamente enquanto observava Ana, tão próxima e tão distante ao mesmo tempo. As palavras de Raquel ecoavam em sua mente. Seu amor não é quem você pensa que é. Ele queria gritar, mas a confusão fez sua voz sumir. Antes que pudesse se mover ou pensar em algo, Ana estava correndo em direção aos homens de terno escuro. Carlos ficou lá, imóvel, sem saber se deveria ajudá-la ou proteger Raquel. Raquel puxou novamente, determinada a escapar, mas Carlos não conseguia desviar o olhar. O movimento rápido de Ana era quase hipnótico. As emoções estavam à flor da pele: amor, raiva, incredulidade. Então, algo se desenrolou diante dele. A imagem de Ana correndo em direção aos homens não era apenas um ato desesperado. Era também um ato de coragem. Para Ana, Carlos gritou, mas suas palavras se perderam na agitação do caos. Ana levantou a mão enquanto corria. Eu não sou uma criminosa, aduziu, já a poucos passos dos homens. Um deles sorriu, mas não era um sorriso amável. Era um sorriso de triunfo. Carlos sentiu o estômago revirar. De repente, no meio de toda aquela confusão, Ana parou e puxou algo da cintura. Um revólver. O tempo parecia ter parado. Carlos teve um choque. Ela estava armada? Como isso era possível? As palavras de Raquel voltaram à sua mente em um turbilhão. Você não sabe quem realmente é. A tensão cresceu no ar. O homem à frente de Ana rangeu os dentes, agora em posição de ataque. Entre na frente, ele berrou, e Carlos sentiu uma onda de adrenalina. Não, Ana, não faça isso! Carlos gritou. Mas era tarde demais. O momento já havia se desenrolado como um filme. Ana olhou diretamente nos olhos de Carlos, e por um breve instante, ele viu em seu olhar não apenas desespero, mas uma determinação poderosa. Ela não estava apenas se entregando, estava desafiando. Em uma fração de segundo, a luz do sol refletiu na arma. Tudo parecia brilhar em uma aura surreal. E depois, explodiu. O tiro ecoou pela rua, um som cortante que fez qualquer um congelar. Carlos mal conseguiu acreditar que aquilo estava acontecendo.
O homem do terno escuro se aproximou e o pânico tomou conta. Mas então, em um movimento ainda mais inesperado, tudo ficou um pouco confuso. Os homens começaram a gritar, mas não era por medo. Era uma reação imediata a uma figura que apareceu do nada. Um grupo de homens armados, semelhantes aos que cercavam Mana, mas que pareciam muito mais organizados e prontos para a batalha. Era como se um exército estivesse surgindo do chão. Eles estavam ali, com um propósito claro. Temos que sair agora. Um dos homens gritou para os outros, o que dava a entender que estavam em uma missão. A confusão se transformou em um redemoinho de movimento. O caos estava agora em seu clímax. Ana rapidamente alterou o rumo ao perceber que a situação estava mudando. Em um momento de pura instintividade, ela deixou a arma cair e se virou para Carlos. Carlos, eu não sabia, eu juro. Mas diante de todos, tudo o que ele conseguiu fazer foi olhar para ela. E então, sem que pudesse compreender como, alguém disparou de novo. Era um tiro claro, direto. Carlos sentiu o peito apertar. Seus olhos se arregalaram. Subitamente, ele viu um dos homens caindo, atingido. E foi nesse momento que tudo mudou. A pessoa que havia caído não era um dos amigos na disputa. Era João, o amigo de infância dele, o detetive que também não deveria estar ali. De ponta cabeça, ele não só perdeu a confiança na mulher amada, mas agora também tinha que enfrentar a possibilidade de ter colocado seu amigo em perigo. Carlos, fuja! João gritou, enquanto tentava já se levantar, mas estava claro que ele estava ferido. Um pânico descontrolado tomou conta de Carlos. Aloy, até aquele momento, parecia clara. Agora tudo estava cercado de dúvidas e traições. Ana, o que você fez? Ele sussurrou, novamente direcionando seu olhar a ela. O que realmente acontecia? Quem eram os homens? Qual foi o papel de João ali? E o que tudo aquilo significava para ele? Carlos estava paralisado por dentro, seu coração lutando contra a maré de confusão. Ele tinha que decidir rapidamente. Se visse a verdade, poderia perder Ana. E agora, Raquel também. Mas se saísse, seria para onde? Pensamentos borrados, gritos se misturando ao seu sangue, ele sentiu a pressão subindo, o conhecido peso do passado agora incrustado no presente. O eco de um tiro disparado cortou o silêncio, e então tudo se despedaçou. Carlos se virou para ver Ana, aparecendo do nada, como um fantasma. Os olhos dela estavam fixos, mas havia uma mistura de terror e algo que ele não conseguia identificar. Foram segundos, mas pareciam eternidades. Carlos, eu não sabia. Ela começou, mas a explosão do caos a interrompeu. E antes que Carlos pudesse reagir, ela se virou, correndo em direção aos homens, seu corpo se movendo com uma urgência descontrolada. Raquel gritou, mas a cena estava muito além de suas vozes. Hold her! Gritou um dos homens, mas a ação rápida de Ana foi surpreendente. Ela puxou algo de seu bolso. Um celular ou uma arma? O coração de Carlos parou. Carlos, vem! Raquel gritou, mas Carlos não conseguia pensar. O que ele deveria fazer agora? O passado, o presente e o futuro colidindo em uma única decisão. No fundo, a única certeza que Carlos tinha era que tudo o que acreditava sobre Ana, sobre Raquel e até mesmo sobre si mesmo estava prestes a se desvanecer. E a última imagem que viu antes de a cena se desdobrar era de Ana. Uma imagem repleta de revelações inomináveis. O que significava tudo isso? E quem era realmente a mulher que ele amava? A resposta estava prestes a mudar tudo, mas ele ainda não tinha ideia do quão devastadora seria. Carlos estava paralisado, o coração batendo descontroladamente enquanto observava Ana. Tão próxima e tão distante ao mesmo tempo. As palavras de Raquel ecoavam em sua mente. Seu amor não é quem você pensa que é. Ele queria gritar, mas a confusão fez sua voz sumir.
Antes que pudesse se mover ou pensar em algo, Ana estava correndo em direção aos homens de terno escuro. Carlos ficou lá, imóvel, sem saber se deveria ajudá-la ou proteger Raquel. Raquel puxou-o novamente, determinada a escapar, mas Carlos não conseguia desviar o olhar. O movimento rápido de Ana, que era quase hipnótico. As emoções estavam à flor da pele. Amor, raiva, incredulidade. Então algo se desenrolou diante dele. A imagem de Ana correndo em direção aos homens não era apenas um ato desesperado. Era também um ato de coragem. Para, Ana! Carlos gritou. Mas suas palavras se perderam na agitação do caos. Ana levantou a mão enquanto corria. Eu não sou uma criminosa, aduziu, já a poucos passos dos homens. Um deles sorriu, mas não era um sorriso amável. Era um sorriso de triunfo. Carlos sentiu o estômago revirar. De repente, no meio de toda aquela confusão, Ana parou e puxou algo da cintura. Um revólver. O tempo parecia ter parado. Carlos teve um choque. Ela estava armada? Como isso era possível? As palavras de Raquel voltaram à sua mente em um turbilhão. Você não sabe quem realmente é. A tensão cresceu no ar. O homem à frente de Ana rangeu os dentes. Agora, em posição de ataque. Entre na frente, ele berrou, e Carlos sentiu uma onda de adrenalina. Não, Ana, não faça isso. Carlos gritou, mas era tarde demais. O momento já havia se desenrolado como um filme. Ana olhou diretamente nos olhos de Carlos, e por um breve instante, ele viu em seu olhar não apenas desespero, mas uma determinação poderosa. Ela não estava apenas se entregando, estava desafiando. Em uma fração de segundo, a luz do sol refletiu na arma. Tudo parecia brilhar em uma aura surreal. E depois, explodiu. O tiro ecoou pela rua, um som cortante que fez qualquer um congelar. Carlos mal conseguiu acreditar que aquilo estava acontecendo. O homem do terno escuro se aproximou, e o pânico tomou conta. Mas então, em um movimento ainda mais inesperado, tudo ficou um pouco confuso. Os homens começaram a gritar, mas não era por medo. Era uma reação imediata a uma figura que apareceu do nada. Um grupo de homens armados, semelhantes aos que cercavam Ana, mas que pareciam muito mais organizados e prontos para a batalha. Era como se um exército estivesse surgindo do chão. Eles estavam ali com um propósito claro. Vamos, temos que sair agora. Um dos homens gritou para os outros, o que dava a entender que estavam em uma missão. A confusão se transformou em um redemoinho de movimento. O caos estava agora em seu clímax. Ana, rapidamente, alterou o rumo ao perceber que a situação estava mudando. Em um momento de pura instintividade, ela deixou a arma cair e se virou para Carlos. Carlos, eu não sabia, eu juro. Mas diante de todos, tudo o que ele conseguiu fazer foi olhar para ela. E então, sem que pudesse compreender como, alguém disparou de novo. Era um tiro claro, direto. Carlos sentiu o peito apertar, seus olhos se arregalaram. Subitamente, ele viu um dos homens caindo, atingido. E foi nesse momento que tudo mudou. A pessoa que havia caído não era um dos amigos na disputa. Era João, o amigo de infância dele, o detetive que também não deveria estar ali. João, Carlos gritou, e em um instante a realidade virou seu mundo de ponta cabeça. Ele não só perdeu a confiança na mulher amada, mas agora também tinha que enfrentar a possibilidade de ter colocado seu amigo em perigo. Carlos, fuja! João gritou enquanto tentava já se levantar, mas estava claro que ele estava ferido. Um pânico descontrolado tomou conta de Carlos. Aloy, até aquele momento, parecia clara. Agora tudo estava cercado de dúvidas e traições. Ana, o que você fez? Ele sussurrou, novamente direcionando seu olhar a ela. O que realmente acontecia? Quem eram os homens? Qual foi o papel de João ali? E o que tudo aquilo significava para ele? Carlos estava paralisado por dentro, seu coração lutando contra a maré de confusão. Ele tinha que decidir rapidamente. Se visse a verdade, poderia perder Ana e agora Raquel também.
Mas se saísse, seria para onde? Pensamentos borrados, gritos se misturando ao seu sangue. Ele sentiu a pressão subindo, o conhecido peso do passado agora incrustado no presente. O eco de um tiro disparado cortou o silêncio, e então tudo se despedaçou. Carlos se virou para ver Ana, aparecendo do nada, como um fantasma. Os olhos dela estavam fixos, mas havia uma mistura de terror e algo que ele não conseguia identificar. Foram segundos, mas pareciam eternidades. Carlos, eu não sabia, ela começou, mas a explosão do caos a interrompeu. Ana se virou, correndo em direção aos homens com um pânico visível. Raquel gritava, não Ana, mas parecia que o tempo estava em câmera lenta. Carlos estava preso. O que ele deveria fazer? Salvar Ana? Ajudar João? Seu coração estava dividido, a adrenalina pulsando em suas veias. Quando Ana chegou perto dos homens, algo inesperado aconteceu. Um deles, de terno escuro e rosto impassível, se virou e, em um movimento rápido, puxou um dispositivo do bolso. Era um controle remoto. Com um clique, a terra sob seus pés tremeu. Carlos mal teve tempo de se perguntar o que estava acontecendo quando explodiu. Uma bomba. A explosão fez tudo voar pelos ares. E Carlos foi jogado para trás, o ar explodindo em seu peito. Ele se arrastou para fora da área de escombros, a visão embaçada. Os gritos eram mistos de pânico e horror. Quando a poeira assentou, ele se levantou. O que ele viu o fez tremer. João estava no chão, ferido gravemente, mas ao seu lado, Ana não estava simplesmente em perigo. Ela estava sorrindo, uma expressão de vingança e triunfo. Carlos, ela chamou, a voz cálida, mas com uma ressonância estranha. Você não entende, estou no controle disso tudo. As palavras saíram como veneno, e Carlos sentiu o mundo desmoronar. Raquel estava em choque. E os homens, aqueles que antes pareciam ser os inimigos, agora estavam em retirada, como marionetes rompidas. Uma sombra escura tomou conta dele. O que estava acontecendo? Não só Ana, mas João também estava sendo enganado. A verdade estava virando um quebra-cabeça insuportável. Venha comigo, Carlos. Eu vou te mostrar tudo, Ana disse, estendendo a mão. E ali, naquele momento sombrio, com a verdade desmoronando e a incredulidade tomando conta, ele teve que decidir. Iria seguir a mulher que uma vez amou ou enfrentar a realidade que até então parecia um pesadelo. O futuro estava em suas mãos, mas o que isso significava para os que amava? E, mais importante, quem era Ana realmente? Carlos estava paralisado. Olhava para Ana, tão perto e tão distante. As palavras de Raquel martelavam em sua cabeça. Seu amor não é quem você pensa que é. A confusão tomou conta dele, enquanto Ana se posicionava com a arma na mão, seu olhar determinado. O mundo ao seu redor parecia ter sumido, e tudo o que restava era aquele momento. Carlos, disse Ana, a voz firme, você precisa entender, estou no controle disso tudo. O coração dele disparou. Ele olhou nos olhos dela e viu uma mistura de coragem e algo mais profundo, um segredo amargo. O que você quer dizer com isso? A dor no peito o forçava a questionar tudo. Ana respirou fundo, e neste instante, tudo mudou. Um brilho de choque apareceu em seus olhos. Antes que pudesse responder, um estrondo cortou a cena. O chão tremeu sob seus pés. Carlos viu os homens em terno escuro ao redor deles reagirem de maneira confusa. Então, uma explosão se ouviu, e o som foi ensurdecedor. Pedaços de concreto e destroços voaram pelo ar. O corpo de João foi lançado para o lado. Carlos gritou. João! O amigo de infância estava no chão, caído e imóvel, o rosto pálido como papel. O pânico tomou conta de Carlos enquanto ele se apressava em direção a João.
a imagem da vida que conhecia se desmoronando em suas mãos. Ana gritou por ele, mas a voz dela parecia distante, como se o mundo inteiro estivesse girando em uma espiral de caos. A poeira tomou conta do ar. Carlos se ajoelhou ao lado de João, o coração batendo forte, esmagando a esperança que tentava manter. Ele olhou para o amigo, os olhos dele se fechando lentamente, e a realidade começou a se desdobrar. Por favor, não. Carlos tomou os ombros de João, mas o amigo já estava em um estado crítico. O que tinha acontecido? O que estava acontecendo? Ana apareceu ao lado dele, a expressão de determinação agora misturada com pânico. Operação que envolve o tráfico. Era para desmantelar a organização. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Você está me dizendo que tudo isso foi uma mentira? Mesmo nós? Como você pôde? Precisava acreditar que estava errada, mas a verdade estava muito clara. Eu não podia te envolver nisso, Carlos. Era perigoso demais. Ela estava desesperada, mas Carlos sentia a traição ardendo dentro dele. E agora, por sua causa, ele... Um grito de Ana o interrompeu, e ele olhou para trás. Os homens de terno escuro estavam se aproximando, cercando-os. Ana. Carlos disparou, adrenalina subindo como um foguete. Precisavam se mover, mas a visão de João ferido o ancorava. Eu não sabia que era tão profundo. Ela gritou, e naquele momento, Carlos percebeu que havia algo mais. Não era apenas uma questão de amor ou lealdade. Era um jogo de poder que ultrapassava suas vidas. Você mentiu para mim. Carlos chorou, o rosto molhado. Mas antes que pudesse processar a enormidade da revelação, um dos homens disparou. O tiro ecoou, e a multidão ao redor ruiu em pânico. O corpo atingido caiu próximo a eles. Carlos não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A vida deles, seus sonhos, tudo se desintegrava na fumaça ao seu redor. E em meio ao caos, a última frase que Ana sussurrou ecoou em sua mente. Era uma verdade devastadora. Ninguém pode ser realmente confiável. No momento seguinte, Carlos foi puxado para a segurança por Raquel, que estava mais perto do que pensava. A expressão dela era de alívio, mas havia um vazio nos olhos dela, como se tivesse lutado uma batalha própria. Precisamos sair agora, Carlos. Eles vão voltar. O que isso significava para ele? Seria uma escolha entre correr com Raquel ou seguir Ana, que tinha lhe prometido uma vida juntos, mas agora havia trocado seu amor por uma missão. O destino que ele pensou que tinha se despedaçava enquanto se dirigia para a saída. Carlos olhou para Ana, seu coração dividido. Ele queria saber a verdade, mas no fundo já sabia. Nunca conheceria a verdadeira Ana, e a sensação de perda o consumiu. O que ele faria a seguir poderia alterar tudo, para sempre. Carlos ficou paralisado. Olhava para Ana, tão perto e tão distante. As palavras de Raquel martelavam em sua cabeça. Seu amor não é quem você pensa que é. A confusão tomou conta dele enquanto Ana se posicionava com a arma na mão, seu olhar determinado, o mundo ao seu redor. Parecia ter sumido e tudo o que restava era aquele momento. Carlos, disse Ana, a voz firme, você precisa entender, estou no controle disso tudo. O coração dele disparou. Ele olhou nos olhos dela e viu uma mistura de coragem e algo mais profundo, um segredo amargo. O que você quer dizer com isso? A dor no peito o forçava a questionar tudo. Ana respirou fundo e, neste instante, tudo mudou. Um brilho de choque apareceu em seus olhos. Antes que pudesse responder, um estrondo cortou a cena. O chão tremeu sob seus pés. Carlos viu os homens em terno escuro ao redor deles reagirem de maneira confusa. Então, uma explosão se ouviu e o som foi ensurdecedor. Pedaços de concreto e destroços voaram pelo ar. O corpo de João foi lançado para o lado. Carlos gritou, João, o amigo de infância,
Estava no chão, caído e imóvel, o rosto pálido como papel. O pânico tomou conta de Carlos, enquanto ele se apressava em direção a João. A imagem da vida que conhecia se desmoronando em suas mãos. Ana gritou por ele, mas a voz dela parecia distante, como se o mundo inteiro estivesse girando em uma espiral de caos. A poeira tomou conta do ar. Carlos se ajoelhou ao lado de João, o coração batendo forte, esmagando a esperança que tentava manter. Ele olhou para o amigo, os olhos dele se fechando lentamente, e a realidade começou a se desdobrar. Por favor, não. Carlos tomou os ombros de João, mas o amigo já estava em um estado crítico. O que tinha acontecido? O que estava acontecendo? Ana apareceu ao lado dele, a expressão de determinação, agora misturada com pânico. Carlos, precisamos sair daqui, agora. As palavras dela eram urgentes, mas não conseguiam cortar a agonia que o dominava. Então, Ana olhou para Carlos, e pela primeira vez algo mudou. O olhar dela parecia carregar um peso maior que o momento. Eu não sou quem você pensa. Eu estava infiltrada. Era tudo um plano. As palavras dela soaram como uma bomba em seu interior. Carlos, eu sou uma agente do governo. A operação que envolve o tráfico era para desmantelar a organização. Era como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Você está me dizendo que tudo isso foi uma mentira. Mesmo nós? Como você pôde? Precisava acreditar que estava errada, mas a verdade estava muito clara. Eu não podia te envolver nisso, Carlos. Era perigoso demais. Ela estava desesperada, mas Carlos sentia a traição ardendo dentro dele. E agora, por sua causa, ele. Um grito de Ana o interrompeu, e ele olhou para trás. Os homens de terno escuro estavam se aproximando, cercando-os. Ana, Carlos disparou, a adrenalina subindo como um foguete. Precisavam se mover, mas a visão de João ferido o ancorava. Eu não sabia que era tão profundo. Ela gritou, e naquele momento, Carlos percebeu que havia algo mais. Não era apenas uma questão de amor ou lealdade. Era um jogo de poder que ultrapassava suas vidas. Você mentiu para mim. Carlos chorou, o rosto molhado. Mas antes que pudesse processar a enormidade da revelação, um dos homens disparou. O tiro ecoou e a multidão ao redor ruiu em pânico. O corpo atingido caiu próximo a eles. Carlos não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A vida deles, seus sonhos, tudo se desintegrava na fumaça ao seu redor. E em meio ao caos, a última frase que Ana sussurrou ecoou em sua mente. Era uma verdade devastadora. Ninguém pode ser realmente confiável. No momento seguinte, Carlos foi puxado para a segurança por Raquel, que estava mais perto do que pensava. A expressão dela era de alívio, mas havia um vazio nos olhos dela, como se tivesse lutado uma batalha própria. Precisamos sair agora, Carlos. Eles vão voltar. O que isso significava para ele? Seria uma escolha entre correr com Raquel ou seguir Ana, que tinha lhe prometido uma vida juntos. Mas agora havia trocado seu amor por uma missão. O destino que ele pensou que tinha se despedaçava enquanto se dirigia para a saída. Carlos olhou para Ana, seu coração dividido. Ele queria saber a verdade, mas no fundo, já sabia. Nunca conheceria a verdadeira Ana, e a sensação de perda o consumiu. Ele começou a se afastar, mas então uma nova figura surgiu no meio do caos. Era um homem desconhecido, com um olhar penetrante. Ele se aproximou lentamente, a expressão séria. Carlos, você não tem ideia de com quem está lidando. A voz dele era familiar para Carlos, mas ele não conseguia identificar. O homem olhou diretamente para Ana e depois para ele. Você realmente acredita que ela está ao seu lado? O que ela fez pode custar muito mais do que você imagina. Mais de uma vez, o chão parecia desmoronar. Do que você está falando? Carlos indagou.
A frustração crescendo. O homem puxou um dispositivo de rastreamento do bolso, liberando uma luz vermelha que iluminou a cena. Ela não é a única infiltrada. Você foi escolhido, Carlos. Tudo está conectado. Ele olhou para Ana, e a expressão dela se transformou em horror. Você achou que ela estava apenas se infiltrando? Há muito mais em jogo. Você é parte de uma rede maior do que suas escolhas. A verdade estalou como vidro quebrando. Carlos olhou para Ana. É isso que você escondeu de mim? O choque nas palavras dela foi quase palpável. E antes que ele pudesse responder, outro tiro disparou. E tudo que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. Carlos ficou paralisado, as palavras do homem desconhecido ecoando em sua mente. Você realmente acredita que ela está ao seu lado? A dúvida o consumia. Ana, com uma expressão perdida, balançava a cabeça, como se tentasse se explicar, mas tudo estava desmoronando ao seu redor. Antes que ele pudesse processar, os homens de terno escuro começaram a se mover. O pânico tomou conta da cena e o tempo parecia se arrastar. Carlos olhou para João, que ainda estava no chão, e a angústia se espalhou em seu peito. Preciso ajudar meu amigo, pensou, mas era impossível esquecer o olhar de Ana, implorando por compreensão. Fuja, Carlos, gritou João, a voz dele fraca, mas determinada. É uma armadilha. As palavras de João selaram a decisão dele. A verdadeira batalha já estava acontecendo e ele precisava escolher um lado. Carlos decidiu. Ele não poderia deixar João para trás. E, ao mesmo tempo, precisava entender Ana. Eu volto, murmurou, antes de correr em direção ao amigo, enquanto a fumaça da explosão ainda encobria a visão. Ana gritou. Carlos, não, você precisa acreditar em mim. A voz dela soava tão distante, mas ele não poderia mais confiar. A adrenalina pulsava em suas veias, cada passo aumentando a urgência. Ele se agachou ao lado de João, vendo a ferida profunda na coxa do amigo, que parecia sem forças. Carlos, não deixe que ela te pegue, João sussurrou, o rosto pálido. Ela não é quem você pensa. Não a siga. O olhar de João estava cheio de dor, mas também de determinação. Saia da linha de fogo. Vá! E foi isso que Carlos fez. Ele levantou e se virou. Não podia mais ficar ali. O mundo que conheceu estava desmoronando, mas, mesmo assim, ele não conseguia fazer o coração parar de perguntar por Ana. O que aconteceria com ela? Ele queria salvar João, mas ainda havia uma parte dele que se importava com a mulher que ele amou. As luzes do carro da polícia começaram a piscar, cortando a fumaça que ainda pairava no ar. Os homens em terno escuro estavam em desespero. A batalha tomava um novo rumo, e ele decidiu correr. Ana, você está comigo ou não? Gritou em direção a ela. O eco da pergunta a atingiu como uma maré. Ana parou no meio de tudo, as emoções fervendo em seu olhar. Carlos, não posso. Ela hesitou, e suas palavras pareciam flutuar no ar. O tempo parecia ter congelado enquanto o desespero e a escolha se entrelaçavam na mente dele. Não é sobre nós, Ana. É sobre tudo que você escondeu. Sua voz ressoou, cheia de dor. A expressão dela se contorceu. Com lágrimas nos olhos, Ana fez sinal para que ele ficasse longe. Os ladrões se aproximavam, prontos para atacar. Corra! Gritou Raquel, puxando Carlos para trás. E ele, em um instante, percebeu que deveria entrar na luta. As decisões não podiam mais esperar. Era hora de ser o herói que sempre imaginou ser. Sem pensar duas vezes, Carlos tomou a mão de Raquel e correram juntos, buscando uma saída pelo caos da cidade. O som da sirene se aproximava, e a adrenalina era a única certeza em meio a tanta confusão. Eles saíram do beco e correram para uma rua mais movimentada. O calor do dia
e a sirene distante soavam como um eco de um novo começo. E enquanto Carlos olhava para trás, ele não sabia se deveria chorar por Ana ou ficar grato por escapar. A vida deles nunca voltaria a ser a mesma. Ao olharem para a rua, um novo horizonte surgia. Ele não poderia mais pensar em um futuro com Ana. Sua vida tomara outro rumo. Mas uma pergunta ficou em seu coração. Quem seria realmente Ana, a mulher que ele amou? Era hora de reconstruir, hora de um novo começo. Mas ele sabia que, no fundo, o passado ainda o perseguiria. E agora, antes que a vida siga, quero fazer um pedido urgente. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esquece de deixar para depois. Faça isso agora. Também, esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e espalhar essa saga. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e tudo o que você sentiu sobre este desfecho. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!